Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Alexandre de Moraes, que publicou o acórdão lá do julgamento do Bolsonaro, do núcleo 1 lá do, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Aqui, o STF publicou o acórdão do julgamento de Bolsonaro e abriu prazo para recurso. Uai, mas o Fux não estava revisando o voto dele? É, o Fux estava revisando o voto dele. O Alexandre de Moraes meio que atropelou todo mundo e publicou a parada de uma vez, né? Impressionante como é que a esquerda tem força com o Alexandre de Moraes, né? Lembra que essa matéria da Carta Capital da esquerda estava reclamando disso, não que o Fux está adiando as coisas, está atrapalhando, está atrasando a coisa, então eu vou fazer... o Alexandre de Moraes foi lá e atropelou o regimento do STF, publicou o voto sem a revisão do Fux mesmo. Além de ser uma indelicadeza com o Fux, é certamente incorreto de acordo com o regimento interno do STF, né? Enfim, está publicado o acórdão, né? Vamos ver o que acontece a partir daqui. Essa notícia foi sugerida por Augusto, Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. STF publica acórdão de julgamento de Bolsonaro e abriu prazo de recurso. O Supremo Tribunal Federal publicou nessa quarta-feira, dia 22, hoje, o acórdão referente ao julgamento do núcleo 1 da trama golpista. Nesse grupo estão 8 réus, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né? O acórdão é um documento que são formalizados os votos do ministro. O prazo para emissão do documento, que tem 1.991 páginas, era de 60 dias a contar do encerramento do julgamento. Então, ou seja, teria mais um tempo ainda que ele poderia enrolar esse negócio. O Fux não era obrigado a devolver a revisão dele do voto, mas o pessoal da esquerda falou: ai não, vai lá, devolve, publica logo, porque o Fux está com algum plano, não sei o que lá, temos que condenar Bolsonaro muito rápido e coisa e tal. Enfim, poderia ser jogado para o ano que vem, como eu falei, porque o Fux atrasando essa entrega com a publicação, aí depois ainda tem os recursos e coisa e tal, talvez chegasse no ano que vem. O Alexandre de Moraes não quer nem saber, o Alexandre de Moraes está tratorando esse processo desde o início, né? Não quer nem saber, condenar, o objetivo do Alexandre de Moraes é condenar Bolsonaro a qualquer custo, né? Esquece regimento interno, esquece justiça, esquece lei, esquece tudo. O importante é condenar Bolsonaro. Enfim, fala aqui sobre os réus, e aí o que acontece agora, né? Agora você tem o prazo de recurso, né? Você tem 2 recursos aqui, né? O primeiro são os embargos de declaração. Esse tipo de recurso não destina a mudar o teor do julgamento, mas só preencher lacuna e coisa e tal. Certamente o pessoal sempre pede embargo de declaração, porque, curiosamente, embora esse tipo de recurso não se destine a mudar o teor do julgado, já houve caso de juízes que mudaram o julgado num embargo de declaração. Quer ver um exemplo? Gilmar Mendes, no caso da constitucionalidade dos sindicatos, da cobrança da assistencial dos sindicatos, contribuição sindical, não obrigatória, mas aquela contribuição sindical que o sindicato impõe, você tem que ir lá com o textozinho escrever. Já tinha sido dado a inconstitucionalidade dessa cobrança, aí o Gilmar Mendes, em grau de embargo de declaração, mudou totalmente o entendimento dele da coisa e mudou o voto dele. Então, assim, em tese você não pode mudar voto, mas na prática pode, né? Ainda mais sendo o STF, que não tem ninguém para nenhuma instância acima para corrigir, já aconteceu várias vezes de mudar em embargo de declaração, né? É lógico, eu não imagino que a primeira turma vai fazer muita coisa. Agora, a outra opção são os embargos infringentes, para o qual a defesa tem o prazo de 15 dias a partir da publicação do acórdão, né? Então, os embargos infringentes, justamente, como não houve unanimidade na condenação, isso poderia ser levado para o plenário do STF, né? Isso deveria ser assim. É assim em todos os graus de jurisdição. Quando você não tem a votação unânime, você tem direito a esse recurso de embargos infringentes. Só que, aqui, ó, esse tipo de recurso permitiria um novo julgamento no plenário da Corte, colegiado composto pelos 11 ministros. O STF já decidiu em outros casos que esse recurso só é aceito quando há divergência significativa entre os ministros, com pelo menos 2 votos favoráveis à absolvição, o que não aconteceu no processo do Bolsonaro. Mas não é uma regra expressa. Na verdade, a regra da lei é muito clara e diz que sim, basta um voto contrário para caber o recurso, o embargo infringente, né? É só uma jurisprudência. Isso significa que advogados podem tentar esse recurso, mas a chance de ser aceito é muito baixa. É baixa por quê? Porque o Alexandre de Moraes está ignorando a lei, porque o Alexandre de Moraes está ignorando a coisa toda e quer condenar o Bolsonaro sem duplo grau de jurisdição. O Bolsonaro seria condenado e pronto, acabou, e não tem mais o recurso, não tem mais nada.
É uma coisa muito triste o que está acontecendo, né? Um absurdo muito grande o que está acontecendo, mais um atropelo do Alexandre de Moraes. O próprio Carlos Bolsonaro colocou aqui, ó, tem uma dúvida, se o Fux pediu para reorganizar o seu voto com o tal do acordo, como o tal do acórdão já foi publicado, né? E daí o pessoal levanta que, em tese, eles podem até publicar o acórdão, mas raramente isso é feito justamente em função do respeito à colegialidade do órgão, né? O STF é um órgão colegial, as pessoas tomam decisões em conjunto, ou assim deveria ser. Mas já há muito tempo que o STF virou o clubinho do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes decide as coisas, o resto da galera segue o Alexandre de Moraes, e é isso que está acontecendo, porque é isso que eles estão querendo mesmo fazer a todo custo, né? A qualquer custo eles querem destruir Bolsonaro, calar Bolsonaro, acabar com a política da direita aqui no Brasil. Não acho que vão conseguir, mas que eles estão tentando isso com muita força, estão sim, né? E realmente, o Carlos Bolsonaro tem razão, é um absurdo terem publicado a decisão sem o voto do Fux já final, né? Sendo que ainda tem prazo, né? O prazo seria de 60 dias para a publicação desse acordo. Ninguém está com pressa nisso daí, né? E aí levanta-se uma outra possibilidade, porque lembra, vão haver embargos de declaração, né? E embargo de declaração pode também haver pedido de vista no embargo de declaração, tá? Então, se o Alexandre de Moraes decidiu espinafrar o Fux, né? Decidiu correr com o Fux, nada impede que agora o Fux peça vista no embargo de declaração, né? Afinal, um cortou o outro, por quê? O Fux tinha prazo para entregar o voto dele, poderia ter esperado mais alguns dias para entregar o voto dele. O Alexandre de Moraes quis correr para dar o processo industrial de condenação dele nessa história toda, né? Agora, bom, vamos ficar agora aguardando o que vai acontecer nos embargos de declaração e nos embargos infringentes, né? O Bolsonaro queria impedir a posse do governo Lula e liderou a organização criminosa que queria restringir o judiciário, diz acórdão do STF. Isso é uma coisa absurda, né? Essa é a acusação. Ele queria, mas ele fez alguma coisa? Ele realmente fez alguma coisa nesse sentido? Em nenhum dos dois casos ele fez nada. Querer, ele podia querer, mas ele não fez nada para fazer um golpe, ou para impedir a posse, ou para restringir o judiciário, a verdade é essa. Ao contrário, Bolsonaro acatou todas as ordens do judiciário, mesmo algumas ordens absurdas que não deveriam ter sido acatadas. O Bolsonaro queria impedir a posse do governo Lula. Como? Ele não fez nada, ele entregou, ele nomeou os generais antes da posse do Lula. Como que ele queria impedir a posse do Lula, se ele queria dar golpe? Essa história toda só se sustenta na cabeça de esquerdista que quer porque quer tirar Bolsonaro da disputa. Esse pessoal não sabe o tamanho do problema que eles estão comprando. Bolsonaro tá ficando muito claro para todo mundo o absurdo que estão fazendo contra ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.